Oi, você que está aqui acompanhando o curso de formação de pregadores no canal Informação. Eu sou o Miguel Ângelo, você já sabe, e essa será a nossa quarta aula do curso de formação de pregadores da Palavra de Deus. Hoje a gente vai trabalhar o terceiro capítulo do livro. Eu já vou compartilhar a tela com vocês para a gente já começar essa apresentação. Hoje a gente tem, como sempre, mais uma parte super interessante e importante no processo da nossa formação enquanto pregadores da Palavra de Deus. Dizia eu que nesse livro Formação de Pregadores, autores o Salvador e o Prado Flores, Salvador Gomes, nós veremos na nossa quarta aula o capítulo 3 desse livro. E qual é o tema desse capítulo? Caminhos de pregação. Nós vamos, portanto, investigar alguns caminhos viáveis, possíveis, para melhor explorarmos a forma como anunciamos a palavra do Senhor. Alguns caminhos humanos que dizem respeito a uma tarefa nossa do pregador, portanto, para bem utilizarmos as ferramentas que o Senhor nos dá e nos deu enquanto pregadores da palavra, aprendendo a usar esses recursos a serviço de uma pregação mais ampla, mais rica, mais eficaz. Peço que, se você esteja gostando desse conteúdo, você possa compartilhá-lo com outras pessoas, assine o sininho, seja inscrito no canal, divulgue esse curso, veja as outras postagens que aqui se encontram. Você pode também, pelo Instagram, entrar em contato comigo, Instagram Pelas Frestas da Vida, também no Facebook Miguel Ângelo Castelo Gomes, e aqui no canal do YouTube Miguel Ângelo Informação, que é o canal onde nós estamos fazendo de modo exclusivo esse curso gratuito. Ok? Divulgue, compartilhe e partilhe com a gente nos comentários também suas impressões, como têm sido as suas aulas anteriores, suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Lembrando que você é convidado a interagir conosco através dessas redes que eu indiquei e também interagir entre os demais participantes. Isso é feito na forma de comentários e também na forma do seu indicativo de interesse, caso você queira que a gente pense em um grupo mais específico, seja num grupo de WhatsApp, somente com os interessados, para a gente trocar mais ideias sobre pregação, ou até mesmo organizar um encontro virtual onde todos consigam se ver virtualmente, falar, partilhar à luz da palavra sobre questões ligadas à pregação da palavra. Aqui a gente está aberto a construir esse caminho juntos, unidos em Cristo. Muito bem, vamos então para a nossa aula de hoje, Caminhos de Pregação, e a gente já começa com essa passagem que encontra-se na Sagrada Escritura, Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o número 2. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Irmãos, o bom pregador fala porque tem algo a dizer. O mau pregador fala porque tem que dizer algo. E essa diferença é fundamental. Aqui a gente vê que o pregador tem algo a dizer, o bom pregador tem algo a dizer. E o que ele tem a dizer é aquilo que Deus realizou em nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, por meio de quem nós fomos constituídos herdeiros de todas as coisas. Falamos, portanto, nesses dias que são os últimos, nele, já vimos na aula anterior, as características aí da pregação, do exercício do ministério da pregação, de atuar nele, de falar nele. E nesses últimos tempos, portanto, o Filho falou-nos das coisas da parte do Pai, e nós somos chamados a falar dessas coisas também nos tempos de hoje. O pregador,
ele deve ser aquele que busca se especializar em encontrar caminhos diferentes pelas quais o próprio Deus se comunica. E nesse trecho que a gente leu aqui, a gente começa dizendo que muitas vezes e de modos diversos Deus falou. Então Deus falou por diversas vezes. E não só por diversas vezes, mas por diversos caminhos. Claro que atualmente ele nos fala através de Cristo, mas em Cristo nós devemos e podemos continuar buscando linguagens para expressar essa experiência única e fundante, mas buscar modos diversos de expressar essa palavra. Nós devemos ser, a gente viu lá nas primeiras aulas, como um receptor que é capaz de captar ondas grandes, ondas curtas, todo tipo de mensagem, não importa o código em que a gente captar essas mensagens, nós devemos captar e exercitá-las em bem traduzir. Maria é esse exemplo. Na Sagrada Escritura, ela recebeu a palavra de tal forma que a transforma no seu corpo, né? Foi gerada essa palavra, fez-se carne no seu ventre, na sua alma, no seu coração. Ela foi capaz de escutar uma palavra que poucas pessoas souberam ouvir e acreditar no impossível. Ela é um modelo por excelência de um pregador. Escuta da palavra, fé na palavra, para depois entregar essa palavra ao mundo. O nosso papel é ser instrumentos, esses instrumentos necessários, escolhidos por Deus, já que o próprio Deus decidiu salvar a humanidade mediante o ministério da pregação da palavra. A gente viu também lá nas primeiras aulas que muitos pregadores, a exemplo de Apolo no início, antes de se encontrar com Áquila e Priscila, existem muitos pregadores que podem até estar pregando de maneira a percebermos neles, nessas pregações, até mesmo muitas qualidades, mas o fazem de forma desacertada, porque não souberam ir além da mensagem. Então, nós precisamos saber como buscar essa fonte, como explorar essas riquezas, essas vias que podem nos conduzir a mananciais ricos e abundantes da experiência com a palavra do Senhor. Encontrar experiências, como a própria palavra diz aqui, que muitas vezes de modos diversos Deus nos falou, sabermos enxergar esses modos diversos no nosso dia a dia, na nossa cultura, na nossa vida, na nossa sociedade, no dia a dia do povo a quem a gente é enviado, encontrar essas vias para melhor expressar a palavra de Deus. E, portanto, a gente tem aqui, o livro destaca 4 caminhos importantes como vias para a transmissão dessa palavra, caminhos para a pregação da palavra. Não são bem fontes, porque fontes aí dá a ideia de que a gente é só chegar e colher e beber e é algo já dado, já pronto, né? Mas caminho, via, dá uma ideia de algo que precisa ser percorrido, algo que sugere dinamicidade da nossa parte. São caminhos que não são receitas prontas de bolo. É preciso que você que está me acompanhando esteja disposto a fazer um exercício. E aí no final eu vou propor alguns exercícios para que vocês façam e partilhem durante os próximos dias até a aula seguinte. Vocês possam partilhar e exercitar e colocar em prática aquilo que veremos aqui, para que isso que a gente esteja tratando aqui não seja apenas uma teoria, mas algo vivencial, algo praticado nas nossas vidas. Então, nós vamos investigar que vias são essas. A primeira via é a via cosmológica, a segunda via é a via antropológica, a terceira via é a via de revelação, e a quarta via é a via do magistério da igreja. Miguel, que vias são essas? Que caminhos são esses
tão importantes para construirmos uma pregação eficaz, para que essa pregação sirva à palavra de Deus e a palavra de Deus encontre como que esses caminhos para tocar o coração das pessoas e chegar à vida delas de uma forma mais eficaz, de uma forma mais próxima da realidade humana. Primeira via, a via cosmológica. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20 a 21, nós lemos: sua realidade invisível, seu poder e sua divindade tornou-se inteligível, ou seja, tornou-se compreensível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa, pois tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados e seu coração insensato ficou nas trevas. Essa passagem ela é muito importante para que a gente entenda o significado da via ou caminho cosmológico. O que é caminho cosmológico? É o caminho pelo qual podemos encontrar Deus por meio das realidades criadas por Ele. Você percebe no começo dessa trecho de Romanos, em que o autor sagrado diz que aquilo que é invisível aos nossos olhos, ou seja, o seu eterno poder e a própria divindade do Senhor, tornou-se compreensível a nós desde a criação do mundo. De que maneira? Através das criaturas. Olha só que revelação importante. Então, por meio da criação, por meio das criaturas, nós somos capazes de compreender o Criador, compreender o seu poder, a sua divindade, invisíveis. Através do visível, portanto, podemos atingir aquilo que é invisível. Essa é a via cosmológica. Através da natureza, obra da criação de Deus, podemos perceber pegadas do Criador, que nos permitem acessá-lo de alguma forma. Quem não consegue apreciar a criação é como um cego que não consegue perceber as cores e as formas. Então, o pregador é aquele que deve ser sensível à linguagem da criação. São João da Cruz, no seu cântico espiritual, ele já dizia: mil graças derramando passou por estes vales e bosques, e apenas com sua figura vestidos os deixou de sua formosura. É preciso que aquele que se dedica à pregação da palavra perceba mais os detalhes de Deus na criação, na natureza, no corpo humano, na lua, no sol, nas estrelas, nas aves, nas florestas, nos animais. Perceber na criação o que Deus fala. Entende? Ao invés de nós gastarmos horas e horas na televisão, gastarmos horas e horas em coisas que talvez não nos acrescente muito, o pregador deve ser aquele que constantemente no seu dia a dia procura se perguntar através da criação ao seu redor, que se manifesta ao seu redor, o que Deus está lhe falando. E ele exercitar a sua capacidade de captar essa mensagem para traduzir isso no anúncio a serviço da palavra. Tem mil detalhes na natureza, mil detalhes na criação, que se a gente prestar bem atenção, a gente pode usar na nossa pregação, na pregação a serviço da palavra. Porque a natureza criada por Deus, a própria palavra diz, como pegadas do Criador, indicam o seu autor. Nós, pregadores, devemos ser aqueles que enxerguemos essa manifestação. Alguns exemplos aqui que podem enriquecer a nossa pregação, né? Exemplos aqui da natureza, por exemplo. Os pinguins, por exemplo, se a gente investiga como que se dá o casamento dos pinguins,
eles têm esse instinto de felicidade, de investigar se aquele macho que está querendo lhe conquistar realmente quer levá-la para um ninho seguro. Aí, quando o macho faz essa corte, a pinguim fêmea, ela vai, observa o ninho. Se ela se sente confortável e agradável, ela se acasala com o macho, senão ela deixa. Ela só faz isso depois de perceber, né, que pode viver feliz quando se acasalem. Então, o instinto desse animal é um instinto para a felicidade mais profunda, senão eles não aceitam a convivência. E aqui tem um grande ensinamento para nós nessa dinâmica animal, né? Nós, filhos de Deus, somos chamados a viver essa dinâmica de forma mais profunda. Quantas pessoas aí, primeiro, têm um relacionamento? Não vamos entrar aqui no moralismo, tá bom? Nem numa condenação. Nós estamos apontando que na dinâmica cristã, que rico seria se nós aprendêssemos também essa dinâmica do casal de pinguins. Por isso que os pinguins são até usados, às vezes, até em símbolos de casamento, como aparece aqui nessa figura que eu trago para vocês. A dinâmica deles é a fêmea, ao ser cortejada pelo macho, primeiro vai conhecer o ninho, só depois que percebe que há segurança, que há, digamos assim, uma intenção, se a gente pode chamar assim, né? Mas só para a gente entender, se há realmente uma possibilidade de felicidade duradoura ali no relacionamento, é que ela se acasala com ele. Do contrário, não. Do contrário, ela não segue. Isso mostra para a nossa sociedade o valor do relacionamento sexual, por exemplo, entre humanos, que também deveria seguir essa dinâmica, mas por causa da novidade de Cristo, né, e da sua igreja, o valor que temos aos olhos de Deus. Quantas pessoas hoje entrando em relacionamentos e se perdendo, mal se conhecem, já tem uma relação sexual, e aí depois é que vai conhecer a pessoa, mas aí já não consegue perceber a importância dessa entrega, mistura as fases, as etapas, e aí por isso a gente tem tanta desencontro nos sentimentos e nos relacionamentos. Eu posso falar sobre essa realidade do anúncio de Cristo para o casal cristão, para o sacramento do matrimônio, por exemplo, e usar o exemplo do casamento dos pinguins. Um outro exemplo, peço que você olhe agora o lobo que está aí na imagem. A gente sabe que Jesus se refere como alfa e ômega, por exemplo, mas como é que a gente pode explicar isso de forma mais simples? Jesus é o alfa e o ômega, mas o que significa isso? Tá? Ele é o começo e o fim da letra grega do alfabeto grego. Mas o que isso significa? Eu posso, por exemplo, usar um exemplo da natureza, uma via cosmológica. Existem estudos, por exemplo, que já identificaram na manada dos lobos a existência do lobo alfa, que é aquele que vai à frente, que dirige os outros, que tem uma autoridade absoluta sobre aqueles que seguem a ele. E aí, quando aparece um outro lobo líder que disputa o seu papel, ambos lutam e aquele que perde passa a ser chamado de lobo ômega. Nos momentos de perigo, quando acontecem ataques das feras selvagens ou as crias se veem ameaçadas, quem vai à frente não é o lobo alfa, é o ômega. O alfa é aquele que indica o caminho e que decide caçar, mas o ômega é aquele que expõe a sua vida diante do perigo, diante das incertezas. É o lobo ômega, ele passa da retaguarda para a dianteira e é o primeiro a ser exposto à morte para proteger a manada. Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Ele é alfa porque ele vai à frente, é o Senhor, ele é o Rei, mas ele é o ômega também porque ele dá a vida voluntariamente para nos salvar e para nos entregar. Devemos ter, portanto, em nós essa imitação de Cristo. Irmos à frente, não só para mandar e dirigir, não é esse o sentido de ir à frente, mas, sobretudo, dispostos a dar a vida pelos outros. Olha só um segundo exemplo.
usando a via cosmológica. Vamos pegar mais um exemplo, antes de avançarmos para a via antropológica. Você vê aí na terceira imagem uma figura de uma pomba. No livro do Cântico dos Cânticos, o autor compara a sua amada com olhos de pomba. Olha a imagem. Por que será que há essa comparação? O que tem de tão particular nos olhos de uma pomba que o autor sagrado, no livro de Cântico dos Cânticos, usa essa comparação com algo da criação? Pomba. Porque os olhos das pombas, os estudiosos da natureza descobriram, são unifocais, ou seja, o olho da pomba só consegue enxergar um único ponto ao mesmo tempo. Os nossos olhos humanos não, a gente está olhando para frente, mas a gente tem a chamada visão multifocal periférica, né? A gente consegue observar as coisas ao nosso redor. Mesmo olhando para um ponto, eu consigo perceber as outras coisas que estão ao nosso redor. A pomba não, se ela olha para um ponto, ela não consegue olhar outras coisas. O olhar dela é focado unicamente em um único ponto. No texto dos Cânticos, olhos de pomba, então é uma característica da amada, que só tem olhos para o amado, só consegue olhar para aquele ponto. E uma outra característica também da pomba, quando ela fica viúva, ela não se acasala normalmente, novamente com outros pombos. É um símbolo de fidelidade. Conta a história que um professor ateu, ao falar para um grupo de meninos, ofereceu uma grande quantia de dinheiro a quem lhe dissesse aonde Deus estava. Todos ficaram quietos, até que um, corajoso, se levantou, adiantou-se e devolveu para o mestre a seguinte frase: pois eu lhe dou o dobro se você me disser aonde ele não está. Ou seja, a via cosmológica é aquele espaço que abre para a gente um caminho de sabedoria, de relações com a dinâmica da criação, e a gente capta isso, interpreta isso e traduz isso a serviço da palavra, para que as pessoas melhor compreendam o mistério da palavra de Deus. Pascal já dizia que pouca ciência faz um homem ateu, né? Nesse sentido, né? Claro que a gente não está falando que os ateus são pessoas pouco estudiosas, existem excelentes ateus, né? Existem ateus que têm uma vida reta, uma consciência profunda da realidade, dos problemas da sociedade e age de forma a tentar transformar a realidade pautada em seus valores, em princípios humanos comuns e caros. A igreja incentiva, inclusive, o diálogo, né, com ateus, e aprender, inclusive, com ateus. Existem áreas científicas da ciência dentro da igreja que dialogam com os ateus e aprendem bastante em diversos âmbitos. O que está se querendo dizer aqui é aquela postura não de um ateu convicto, mas daquele que se acomoda, não acredita em Deus porque não investiga ou não se abre a admirar essas coisas. É mais o indiferente, é mais aquele que não quer estar atento a essas dinâmicas que apontam para o Criador. Nós, chamados ao serviço da ministração da palavra, pelo contrário, somos convidados a mergulhar nesse mistério, a estar atento nessa sinfonia da natureza que canta os louvores do Criador. E aí, a partir disso, traduzir e enxergar em tudo a manifestação de Deus. Um dia, uma senhora, depois de falar e ouvir sobre o tema cosmológico, chegou em sua casa e, ao descascar vagens na cozinha, por estar impregnada daquele encenamento da via cosmológica, ela descascando as vagens, daqui a pouco os filhos escutam ela gritando na cozinha: não, Senhor, que não seja eu. Olha só, ela percebeu que a mesma vagem encerrava grãos grandes e pequenos dentro dele. E aí procurou enxergar nisso algo da parte de Deus. E ela refletiu que, da mesma forma que os grãos
da vagem existem grãos pequenos e outros grandes, no corpo de Cristo existem aqueles que dão frutos de diversos tipos, de diversas dimensões. E aquilo foi uma mensagem para ela e ela não queria ser um dos grãos pequenos. Ela enxergou na vagem Deus falando para ela: você não seja um grãozinho pequeno, seja um grão grande para dar bons frutos. O próprio Jesus usou de diversas vezes linguagens da natureza. Ele fez alusão a pelo menos 20 animais nos evangelhos. Ele se referiu aos sinais dos tempos, ou seja, ao fazer isso, ele evoca as estações do ano, nuvens, chuva, calor. Deus comparou a mensagem de Deus também como levedura, como grão de mostarda. Jesus, ao fazer as suas parábolas, ele usava a vida agrícola, né, a vida do campo, como um veículo preferido para comunicar. Ele falou de semeadura, falou de colheita, falou de frutos, falou de videira. Nós, pregadores, portanto, precisamos exercitar, sair dessa selva do cimento, né? E procurarmos aguçar o nosso olhar para enxergar a formiga, o verme, a flor, o pássaro, a chuva, o vento, a lua, de tal forma que vamos tirar os nossos sapatos para não ferir as criaturas de Deus, a exemplo de Francisco de Assis, por exemplo. Então, aqui é a via cosmológica, é o caminho aonde enxergamos na criação, nas criaturas, a manifestação do Senhor. O pregador está atento a isso, observa essas dinâmicas e usa essas dinâmicas a serviço da palavra durante o anúncio da salvação. Uma outra via é a via antropológica. Antropos vem de homem, portanto, a via antropológica é aquela que percebe o homem em si mesmo como presença de Deus no mundo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então é preciso descobrir a Deus no homem, no ser humano, na sua história, na sua vida. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós não vamos conseguir fazer isso em nenhum outro lugar. E aqui alguns exemplos da via antropológica e como podemos usar esses elementos da experiência de Deus no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa vida e na vida dos irmãos, a serviço da ministração da palavra. O nosso organismo, por exemplo, nosso organismo é complexo, ele é cheio de funções, ele nos remete a Deus. Nós temos inteligência, nós temos cérebro, nós temos nossa genética, nós temos memória, nós temos uma diferenciação celular. Quanta riqueza em nós que faz com que o salmista, por exemplo, no Salmo 8, diga: maravilha sou eu, sim, uma maravilha, feitura de tuas mãos. Apenas um pouco inferior aos anjos me fizestes. Então, fazer com que as pessoas se deem conta, se toquem, se percebam, respirem, sintam o ar entrando no pulmão e saindo, toquem em sua mão, toquem no seu corpo, podem conduzir as pessoas a perceber a riqueza do seu corpo, riquezas de detalhes do seu organismo, a se dar conta disso, é uma experiência que nos permite um caminho antropológico, porque nessa riqueza, na admiração com essa riqueza, podemos nos perceber maravilhas nas mãos do Senhor. Um outro caminho é a história. Nós podemos ler a ação de Deus ao longo da história. Cada época, cada ação, cada cultura tem uma mensagem de salvação para todos nós. Então nós temos que perceber a história humana como possibilidade e lugar da manifestação da salvação de Deus. Portanto, é importante que o pregador da palavra leia jornais, veja noticiários. Claro que ele vai fazer isso sempre de forma equilibrada, de forma a tentar enxergar em cada notícia, em cada situação,
uma possibilidade da manifestação de Deus. Um dia perguntaram para o Michelangelo, o pintor, como ele conseguia fazer obras de arte através de uma pedra imóvel. Ele disse: eu não faço nada. As pessoas trazem essas pedras para mim, eu simplesmente tiro os pedacinhos que estão sobrando nessas mármores e saem a reluzir as figuras que ali se haviam escondido. Olha que maravilha! O pregador é aquele que sabe tirar os pedacinhos que estão sobrando nas notícias, nos jornais, tirar esses excessos e descobrir a obra de arte que existe em cada ser humano, em cada história e a sua vida, descobrir ali a manifestação de Deus. Um outro caminho é anunciando e denunciando. Deus se faz presente através do anúncio da sua presença, aparece para a gente através da generosidade das pessoas, da bondade que a gente vê no coração dos seres humanos, nas experiências de amor, de entrega, de renúncia que aparecem aí no cotidiano. E podemos denunciar a sua ausência através das guerras, das injustiças, das divisões, do egoísmo. Existe um documento da Igreja chamado Gaudium et Spes, do Vaticano II, que nos mostra a presença de Deus no mundo e na história. Fica aqui o convite, Gaudium et Spes. Alegria e Esperança, o nome do documento. Existe gratuitamente na internet, é só você pesquisar e ler se você quiser se aprofundar. É um documento do Concílio Vaticano II que diz que Deus está presente no mundo e na história. Relembra isso. Então, se é verdade que não existem coisas tão boas assim no mundo, a gente pode transformar essas coisas, esse é o chamado cristão, através de uma mensagem carregada do poder da palavra do Senhor. Até mesmo coisas negativas, desastrosas, podem ser usadas como sinal para interpretar a ausência ou a presença do Salvador, mas que a gente precisa fazer isso de forma sábia, discernida, e é esse o caminho, anunciando e denunciando. A música é um outro exemplo. A gente pode pegar canções, sim, canções que estejam na moda para denunciar ou para anunciar. Existem letras que podem nos falar tanto da presença de Deus quanto da ausência de Deus, né? Letras que podem expressar uma experiência humana que nos afastem de Deus e letras que podem ser relacionadas a uma experiência mais significativa e profunda com Deus. E a música, portanto, é um dos elementos da via antropológica para que a gente possa usar na nossa pregação também como exemplos dessas realidades. Dessas, por exemplo, existe aqui algumas coisas que nós podemos dar um exemplo aqui. Uma letra de uma música que diz: se amar te é pecado, quero ser pecador. Olha, isso aqui não importa que seja pecado. Querendo dizer o que aqui, né? Não importa que seja pecado. Então, qual é a ideia de amor que se existe aqui? Né? Qual é a ideia de pecado que se tem aqui? Né? É uma inversão aqui dos valores cristãos. Então, pegar esse trecho dessa música e denunciar o que é o amor para a igreja, o que é o pecado para a igreja. O pecado é algo que a gente deve querer ser pecador. Enfim, é um exemplo aqui que a gente pode usar para evangelizar, pegar as músicas do momento, não para demonizar as músicas ou para simplesmente falar mal por falar mal, mas pegar exemplos positivos e pegar exemplos não tão positivos assim e comparar, ligar com passagens da Sagrada Escritura, com o ensinamento da igreja e anunciar e traduzir a palavra do Senhor usando essa via antropológica pela música. As biografias também. Biografias mostram as histórias de vida de pessoas importantes. Algumas biografias podem ajudar a gente a se aproximar do mistério de Cristo e de Deus. Por exemplo,
Vou pegar aqui Thomas Edison. Ele levou 3 anos investigando até criar a lâmpada, experimentando com todo tipo de material, e efetuou mais de 2.000 provas, até que seus amigos aconselharam ele a desistir. Portanto, a perseverança, né? Perseverança é um valor cristão, católico. Jesus mesmo disse: permanecei no amor, ou seja, perseverai no amor, né? E aqui Thomas Edison, na biografia dele, eu descubro que ele investigou fez mais de 2.000 testes até descobrir a lâmpada. Será que nós temos a mesma perseverança para descobrir a lâmpada do Evangelho, a luz de Cristo na nossa vida? Olha aí, já buscando uma via antropológica através de uma biografia. Anne Frank, por exemplo, uma adolescente, uma jovem judia que morreu nos campos de concentração, e tem o Diário de Anne Frank, que é um dos livros best-seller mais famosos dos últimos tempos. Ela termina o diário dela descrevendo as torturas do nazismo. E aí ela diz: creio que no fundo o ser humano não é mau. Olha só. No meio daquela onda de barbárie, de morte, de tragédia, ela afirmando a crença na bondade do ser humano, que no fundo, o ser humano não é mau, mesmo vendo as coisas terríveis que ela viu do nazismo e da morte. Olha aqui uma via antropológica, né? E nós, hoje, no meio de tanta maldade, de tanta coisa ruim, nós conseguimos também enxergar que o ser humano não é mau? Será que nós condenamos as pessoas? Ou nós, como cristãos, exercemos o perdão e a reconciliação, o ministério do perdão, da misericórdia para todas as pessoas, até aquelas que nós julgamos perdidas? Será que nós excluímos, achamos que as pessoas não têm solução? Se é justamente o nosso ministério é para a redenção, instrumento de salvação para as pessoas. Aqui são exemplos de biografias que podem nos ajudar nessa via antropológica do anúncio da palavra de Deus. Uma outra via, a cultura. Então, é importante a gente saber a cultura do local, das pessoas, do povo. Se eu vou pregar num outro país, no Peru, dando um exemplo aqui, eu devo saber da cultura local. Se eu vou para uma paróquia, para um bairro, é importante saber ali se vai ser para crianças, se vai ser para adultos, para casais, para solteiros, entender a cultura do lugar, né? Entender o terreno que está pisando. O pregador é aquele que procura entender o terreno onde está pisando, saber se informar mais ou menos a quantidade de pessoas, o nível de escolarização das pessoas, se são mulheres, se são homens, não com arrogância, né? Mas para tentar pensar em caminhos antropológicos para anunciar a palavra. Se eu estiver com um grupo de senhoras que gostam de costurar, eu posso usar o exemplo da costura, usar o exemplo do fio, né, da tessitura. Se eu estiver falando com jovens, falar de costura provavelmente não vai causar nenhum impacto para eles. Então, a cultura é importante. Cultura local, cultura do país, do bairro, da região. Análise da realidade é a gente procurar aprofundar isso, analisar a realidade do nosso tempo, saber traduzir de forma nova e eficaz a situação do momento que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente está vivendo uma realidade de pandemia, e é importante a gente ler as questões sobre a pandemia, o que ela causa de negativo nas emoções, nos relacionamentos, no psicológico das pessoas, analisar essa realidade, e aí o pregador vai buscar elementos para, analisando essa realidade, levar uma palavra em cima dessa análise da realidade. Ele tem que estar aberto com os seus olhos para ver as necessidades dos outros. Sempre que o autor do livro era convidado a pregar num lugar desconhecido, a primeira coisa que ele fazia era dar uma volta na cidade. Ele não deixava de visitar o mercado local. Por quê? Segundo ele, era ali que ele mais conhecia as pessoas, mais do que vendo televisão ou estando no WhatsApp. É no mercado
onde viam as pessoas, o jeito de andar, o que conversavam, a como se vestiam, o que comiam. E naquele ambiente, ele ia tentando interpretar e buscar ali caminhos, vias antropológicas para, no momento da pregação, traduzir de forma mais encarnada a palavra do Senhor. A análise da realidade, portanto, é fundamental para que a gente faça um anúncio da palavra mais eficaz, mais contextualizado, mais dentro da cultura daquele local. Analisar a realidade e iluminar a realidade. A gente não basta só entender as dores, descobrir essas dores aqui do povo, a pobreza, a gravidez na adolescente, as drogas, o álcool, a violência, o desemprego, e aí eu vou analisando a realidade ampla, a realidade característica do local. De repente um local tem mais jovens que morrem por crimes do que outros, uma outra região as pessoas já têm mais índice de depressão, e aí eu entro com a palavra para iluminar essa realidade. É preciso irradiar sobre essa realidade a palavra divina, é preciso levar a salvação. Então, é preciso iluminar a realidade com a luz que vem de Deus. Então, esses são os caminhos de uma via antropológica. O caminho da revelação é um caminho. Todas as religiões elas buscam, na verdade, a divindade. A fé cristã é a única que Deus é quem procura o homem, né? Nós afirmamos que Deus vem e veio ao nosso encontro. Todas as outras, o movimento é de busca do ser humano por Deus. E no cristianismo nós afirmamos: Deus vem em direção ao homem. Esse ir de Deus em direção ao homem significa o conceito de revelação. Então, o pregador, portanto, ele deve estar em contato com essa revelação de Deus. Transmitir o que Deus pensa, o que Deus comunica de si mesmo, é muito importante, né? Não se perder em especulações, em complicações teológicas. Muita gente não usa nem a Sagrada Escritura para poder pregar, para falar. Se perde só nos meios, o que a gente está falando aqui, por exemplo, da cultura, dos caminhos antropológicos. Muitas pessoas acham que isso é o tudo, né? Falam só da revista, ou falam de si mesmo, a gente já falou. E cadê a palavra? Cadê isso como um meio para anunciar a palavra? Essas coisas todas devem estar a serviço da palavra de Deus, né? A palavra é quem cura, quem salva, quem restaura. Todas essas coisas que nós falamos até aqui são caminhos da revelação, da pregação da palavra. Por isso a gente falava de vias da revelação, de vias da pregação. O caminho da revelação é esse. Então a gente precisa conhecer a Sagrada Escritura, entender o que é a Sagrada Escritura, não conhecer o magistério da igreja, a interpretação da Sagrada Escritura. Às vezes a gente pega a Bíblia e não sabe o que a igreja está falando sobre um determinado assunto, e a gente fala o que a gente acha ou o que a gente ouviu dizer, e não vai ver o que os documentos da igreja estão falando, o que o Papa está dizendo, né? O que o magistério da igreja está expressando através do seu ensinamento. Então é muito importante a gente estar atento a essa revelação, né? Para que a gente seja um bom pregador da palavra, não falar coisas que achamos, ou coisas da moda, ou coisas que a gente gostaria que fosse. Mas é importante buscar, no sentido da Sagrada Escritura, o que a igreja fala sobre aquele trecho da Sagrada Escritura, não o que eu quero que seja. Buscar fontes do magistério da igreja nos seus documentos, nas suas falas, nas suas interpretações. E isso, portanto,
vai revelar uma riqueza inesgotável do Espírito Santo no coração dos discípulos. E Deus continua falando ainda hoje. Só que o pregador ele precisa, através dessas buscas, não ser individualista, buscar, portanto, falar não aquilo de forma automática, ver o que a igreja aprendeu, falou, traduziu através da interpretação da Bíblia, através dos documentos, mas fazer o seu caminho pessoal e comunitário de experiência, o que ele aprendeu aos pés de Jesus comunicar. E aí a gente vem, por último, o caminho do magistério da igreja, já falamos antes, então nós temos os santos padres, os documentos oficiais, né, além da Sagrada Escritura, da oração que a gente apontava antes. Então, o magistério é uma mina inesgotável, né? Os santos padres têm escritos maravilhosos, os padres da igreja, o catecismo da igreja católica, documentos eclesiais e pontifícios, homilias do Papa, tem coisas tanto a nível mais oficial da igreja, né, em seus textos oficiais, em seus documentos, quanto falas ricas de pessoas como o Papa Francisco, que mesmo sem ser talvez algo oficial, não é um documento, não é, da igreja, a homilia que ele diz, mas certamente a homilia que ele diz é carregada de riqueza, porque ele está ali no exercício do ensino, no exercício da comunicação das coisas de Deus, então certamente aquela homilia é carregada de significado, de sentido. Então procurar as homilias dos papas, procurar os documentos da igreja, as fontes da igreja, sobretudo a partir do Vaticano II. E nessa busca do magistério da igreja, fazer a leitura da palavra orante, o ofício das leituras, buscar as interpretações mais profundas dos santos, dos doutores da igreja sobre determinados assuntos. Essa procura, e a internet tem um caminho vasto para isso. Você vai fazer uma pregação sobre o perdão. Vamos ver, coloca no Google Papa Francisco e o perdão, documentos da igreja sobre o perdão, Santo Agostinho e o perdão, Santa Teresa d'Ávila e o perdão. E você vai encontrar aí riquezas sobre esse tema e que você pode ir ler, se aprofundar e filtrar e usar ali na sua pregação o que o Senhor mover. Esse é o papel do pregador, fazer essa peneira dessas vias e usar na pregação aquilo que é o mais indicado para aquele serviço naquele momento com aquele povo. A gente vai encerrar essa aula de hoje passando para vocês alguns exercícios práticos, ok? Deixa eu finalizar aqui o nosso exercício. Eu vou ler para vocês aqui e vou pedir, vocês vão fazer o seguinte, eu vou ler alguns exercícios práticos e eu vou convidar você a depois voltar nessa parte da aula, para deixa eu só finalizar aqui, não sei se estava sendo transmitida a PowerPoint, mas se não tiver, se de repente não tiver sido transmitido o PowerPoint que eu coloquei para vocês, eu vou anexar o PowerPoint depois nos comentários para que vocês acessem o que eu estou falando e possam acompanhar simultaneamente, ok? Ou no grupo do WhatsApp que a gente vai criar, ou também no grupo de transmissão, quem estiver interessado em receber o PDF, me sinaliza no grupo de transmissão, ou aqui que quer receber, e aí coloca seus dados que eu envio por e-mail, tá bom? Esse exercício da via cosmológica, o que você vai fazer? Você vai procurar
encontrar exemplos da natureza que sirvam para você comunicar a mensagem, tá bom? Então aí na sua rua, onde você mora, observa a natureza ao seu redor e escreve numa folha de caderno, num papel em branco, exemplos da natureza que sirvam para você comunicar uma mensagem qualquer que você queira dar. Você vai procurar também nos evangelhos pelo menos 5 animais que aparecem nos evangelhos e dizer qual é o significado desses animais. Tá? Procura na internet, procura na Sagrada Escritura 5 animais que aparecem nos evangelhos e o porquê que esses animais aparecem lá. Eles entram naquele evangelho em que sentido? Qual é o contexto que eles aparecem lá? E por último, para exercitar a via cosmológica, vocês vão procurar a seguinte resposta: quais elementos da natureza assemelhou Jesus o reino dos céus? Jesus comparou o reino dos céus com várias coisas da natureza. Dê exemplos dessas coisas da natureza usadas por Jesus em comparação ao reino dos céus. Ok? Esses são os 3 exercícios para via cosmológica. Ao terminar essa aula, você pode voltar nesse trecho, pausar para escutar novamente esse exercício. Volte quantas vezes você precisar. Via antropológica. Encontre um exemplo da história da qual a gente possa tirar uma aplicação. Um exemplo da história. Dom Pedro II, Rainha Isabel. Estou dando exemplos assim aleatórios que estão me surgindo agora. Exemplos qualquer da história da humanidade, né? De coisas boas, coisas ruins. O que a gente pode tirar uma aplicação disso? A pandemia, a peste negra, as caravelas, vários outros exemplos. Que mensagem a gente pode tirar e que aplicação a gente pode tirar desse exemplo da história? Você vai encontrar também uma piada ou algum exemplo que traga algum ensinamento, alguma anedota, algum conto, algum exemplo que traga um ensinamento, ok? A gente possa aprender com isso, que você possa usar isso em alguma pregação. Compartilha com os irmãos. Escolhe uma canção também da moda, uma música que esteja em moda, e tira dali uma aplicação, seja boa ou seja má. Anuncia ou denuncia alguma coisa a partir de um exemplo de uma música que você vai escolher. E por último, você vai escolher um comercial de TV e vai comparar esse comercial com algo do Evangelho. Ok? Pegue um comercial, uma propaganda da televisão, qualquer propaganda, fique atento às propagandas e tenta comparar essa propaganda com algo do Evangelho. O último exercício é a via da revelação. Você vai indicar 3 passagens da Sagrada Escritura e qual é a mensagem que você encontra nela. Escolhe 3 passagens qualquer da Sagrada Escritura e você vai ler cada uma dessas 3 passagens e vai escrever qual é a mensagem que nós podemos encontrar nessas passagens. Você vai escrever com as suas palavras essa mensagem. E para escrever essa mensagem, você pode usar também, se quiser, e aí eu estou acrescentando, uma dessas vias que a gente aprendeu aqui. Tá? Você vai usar um desses caminhos aqui para, se quiser usar a via antropológica para fortalecer essa mensagem da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é uma via da revelação, mas se você quiser usar um exemplo já, pegar uma via antropológica, uma das vias que a gente viu, ou da via cosmológica, para fortalecer a mensagem que você vai escrever sobre a passagem bíblica, maravilha também, tá bom? Meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que esteja sendo de bom proveito para todos. Façam as atividades que estão sendo propostas a partir de hoje. Comentem, divulguem, compartilhem. É muito importante que vocês façam essas tarefas práticas
e que partilhem isso nos comentários ou para mim nas minhas diversas redes, né, nas outras redes, sem ser diversas, não, é demais, é diversas, né? Mas nas outras redes, além desse canal aqui do YouTube, ok? A gente se encontra então na nossa próxima aula. Revejam as aulas anteriores, façam a proposta das atividades práticas, porque é através dessa forma que a gente vai crescendo e vai aprendendo juntos. Aguardo aí também a resposta de vocês com relação ao interesse da gente fazer, como eu disse no início dessa aula, um, um grupo de WhatsApp específico para trocar ideias, tirar dúvidas das aulas, ou mesmo um encontro através do Google Meet, onde a gente possa ver, né, uns aos outros e trocar experiências sobre essas aulas que estamos tendo até o momento. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.